Seja muito bem-vindo no ar mais uma edição do programa Contraponto. Hoje discutindo quais personagens podem manter ou derrubar o governo Dilma. A crise no Rio Grande do Sul, o governador Sartori afirma que o aumento do ICMS deve ser a única solução imediata para aliviar a crise econômica no estado. E também nós vamos falar sobre futebol. Calendário apertado, mas os clubes projetam uma nova competição em 2016. Para debater esses temas, estão conosco hoje o professor José Maria Pereira, do curso de Economia, o professor Sandro Meiners, também delegado regional de polícia, tudo bem? O nosso professor de História, do curso de História e Histórias Afins da nossa instituição, o professor Alexandre Macari, e também o professor Lissandro Dalla Nora, que é o nosso diretor, o coordenador da incubadora tecnológica da instituição. Como a gente falou na abertura do programa, a primeira temática, a gente está retomando um tema que deu bastante polêmica no contraponto da última semana, que é a questão dos personagens. Se discutia se o presidente, o ex-presidente Lula, já estaria preparando uma possível campanha para estar no pleito de 2018. Em contrapartida, surgiu na mesa a discussão dos manifestos, as discussões pelas ruas em relação aos pedidos de impeachment da presidente Dilma. Antes da gente começar o debate na mesa, nós vamos ouvir a população. Será que eles são a favor ou não dos manifestos contra a presidente Dilma? Como que eles avaliam este atual cenário da crise política no país? Eu entendo que sejam legítimos. Aliás, eu afirmo que são legítimas. É uma manifestação do povo, descontente com a situação atual, política, econômica, e mais do que isso, é uma questão que eu acho que é de moral, de ética, de falta de ética realmente dos mandatários desse país. Então, por isso eu acho não só legítima, como legais. Provavelmente deve ser fraude, se é alguma coisa montada, porque eu não acredito que depois de um monte de protestos que o próprio povo fez, vai dar um retorno para ela, a favor dela. Então, eu acho que isso aí foi forjado, foi montado. O direito de protestar não tira de ninguém. Eu também poderia protestar. Só acho que tem muita coisa errada e muita gente é um bobo político. Ele é enrolado e ele segue atrás daquilo ali, nem sabe o que está fazendo. Assim, é o mesmo caso, pedir a volta da ditadura militar. Isso é inconstitucional. Isso aí não pode. E as pessoas estão ali pedindo e não sabem o que estão fazendo. Tem que ter mais esclarecimento. Mas é um direito, o resto é dúvida. Porque a situação, o que o povo está sentindo, leva a fazer isso aí. A falta de ética no governo, uma série de coisas que fazem com que a sociedade se revolte. O povo tem que lutar pelos nossos ideais, porque a coisa não dá mais. E a gente é que paga, né? E vocês jovens e o povo brasileiro é muito calmo. Se fosse no outro país, isso aí já não existia mais. Essa quantidade de roubo que tem. E a gente só quer subir imposto, subir imposto, subir imposto. E o nosso salário sempre o mesmo. É isso aí, eu acho que tem que cada vez protestar mais. Todo protesto ele é válido. Independente de ser contra ou a favor, a pessoa tem que se manifestar. O que tem que evitar é exageros, né? Fazer com que a violência supere a intenção do protesto. Todos eles são válidos. Qualquer manifestação democrática que a pessoa tome dentro da ordem, da legalidade, com respeito ao patrimônio alheio, é válido, sim. É válido, embora às vezes motivos sejam diversos, um protesta por uma coisa, o outro protesta por outra, às vezes até, mas são válidos, sim. Pena que as autoridades geralmente ficam surdas aos protestos, né? Não gosto muito de ouvir, mas são válidos. Tá, então, o manifesto da nossa população, algumas pessoas que a gente entrevistou sobre essa questão da temática dos manifestos. Um agradecimento especial, então, ao Manuel Vicente, o nosso cinegrafista que foi às ruas, e também ao Pedro Gabriel Cardoso Gonçalves, acadêmico do segundo semestre, que faz parte da produção da equipe do Contraponto, junto com o Patrese Lenharte do quinto semestre. Bom, agora, depois que até agora só eu falei e o nosso público das ruas, eu deixo a palavra com vocês, em função daquela temática que a gente já imaginava, essa questão dos personagens. Eis que do último programa até então, surgiu a figura do Lula como principal articulador para amenizar a questão da crise política nos bastidores do governo Dilma, e também a figura do vice-presidente Michel Temer como um possível personagem que pode ajudar, inclusive, a derrubar a presidente Dilma, se assim for o interesse do PMDB, segundo as informações que tem dos bastidores vindo lá de Brasília. Eu deixo a palavra com vocês. Eu acho que esses dois... Posso começar falando? Por favor. Eu quase não falo no programa.
Eu acho que esses dois assuntos estão ligados entre si, né? Não é a obra do acaso, embora que o Michel Temer já há algum tempo ele tivesse manifestado o desejo de sair, né? Não sei se também aquilo foi apenas um balão de ensaio para que ele se fortalecesse no governo. Eu acho que naquela ocasião, acho que era mais nessa direção, porque na verdade o Michel Temer ficou do principal negociador da moeda de troca que mais interessa ao Congresso, que são os cargos comissionados, as emendas parlamentares. Era isso que basicamente o Temer estava fazendo, né? E aparentemente se esgotou essa moeda, porque nós já estamos lá em agosto, quer dizer, a Dilma assumiu em janeiro, praticamente quase todos os cargos já estão preenchidos. Eu acho que de um lado tem esse fator, assim, digamos, mais objetivo, né? E de outro lado, eu acho que mesmo usando essas moedas, o Michel Temer não estava conseguindo unir a base, né? Daí é que eu acho que o Lula está entrando, na verdade, nesse vácuo, né? Porque se diz que não tem vácuo em política, e eu acho que o insucesso do Michel Temer e do próprio Padilha, né? Que na verdade seriam os articuladores políticos, né? Substituindo o uso do PT, eu acho que na verdade é uma retomada, ou pelo menos uma tentativa de retomada da liderança política por parte do PT e ao mesmo tempo um afastamento do PMDB. Eu acho que a entrada do Lula, eu acho que o Lula entra mais como um avalista desse processo. Eu acho que a gente teria que ver quem é que vai ficar agora substituindo o Michel Temer na articulação política. Eu acho que aí a gente já pode mais ou menos deduzir se houve uma ruptura ou se não houve uma ruptura. Mas nós temos um momento importante agora. Com esse possível enxugamento dos ministérios, vão reduzir 10 ministérios, obviamente que vão ter que realocar pessoas, né? Alguns cargos vão ter que ser, alguns vão perder poder. É bem lembrado, isso aí também pode estar relacionado com a saída do Temer. Então, exatamente, é um novo momento, é um novo contexto. E veja bem, os apoiadores precisarão ser recolocados em novos postos. Porque, na verdade, a grande moeda de troca para essas questões é, obviamente, a distribuição de cargos, né? E cargos importantes, cargos relevantes. Algumas secretarias que tinham ganhado status de ministério vão voltar, talvez, a ser secretarias, ou vão ser incorporadas pelos ministérios e vão perder importância. Aí, veja bem, todo mundo quer um ministro, né? Essa é a grande chave, né? Essa é a chave das portas, né? Quando isso não acontece, muda o cenário. O Temer, o que acontece com ele? Na verdade, ele não agradava ao PT e não conseguiu, vamos dizer assim, trazer o PMDB em bloco por causa do Eduardo Cunha, né? Há um ponto nevrálgico ali, o Eduardo Cunha tem a sua posição, ele atrai os seus correligionários, atrai uma parte do PMDB, atrai o baixo clero, atrai os evangélicos. Então, na verdade, o Temer não conseguiu a articulação necessária. E mais um detalhe, eu acho que também visualizam no Temer um certo risco, né? Porque em determinado momento do avanço das questões, o Temer pode vir a ser uma figura importante. Eu acho que o Eduardo Cunha perde prestígio com o andamento do processo, né? Ele talvez fosse a grande figura do PMDB para 2018, num primeiro momento, né? Deve ter sido visualizado como tal. Agora ele começa a entrar em declínio. O avançar das investigações vão trazendo novos fatos, a imprensa não vai poupar a divulgação desses fatos e vão prejudicar um pouco essa imagem que ele estava apresentando. Então o Temer se transforma talvez um nome para 2018 para o PMDB. A entrada do Lula significa o quê? O PT, né, novamente retomando aquele espaço que havia perdido, afastando um pouco, colocando no plano secundário novamente o Temer e o Lula já recomeçando a caminhada para 2018. Antes dessa passagem, o curioso é que nesse processo de aproximação do governo, ele se afasta do Temer e se aproxima do Renan Calheiros nesse processo, né? Professor Macar. Justamente, eu ia destacar isso, né? Porque ao mesmo tempo que o Temer ele tende a se afastar, pelo menos é muito complicado falar, né? Enfaticamente que ele está se afastando, que há uma espécie de rompimento, né? Porque o que nós estamos vendo é aquilo que está sendo lançado na mídia e o que vem aparecendo. Mas, enfim, considerando isso e os acordos, né, que foram feitos, que certamente foi feito acordo com o Calheiros, né? De fato, o Calheiros parece que agora é o grande aliado por parte do PMDB, do governo e como líder lá do Senado, né? Ele tem assim um peso forte nisso.
enquanto que o Eduardo Cunha, né, de fato, agora eu acho que está na hora dele começar a pensar, né, em o que fazer até 2018, porque, né, se as investigações avançarem, e parece que irão avançar, eu creio que ele é carta fora do baralho do PMDB e também da liderança do Congresso, porque é impossível ter um Congresso com alguém, né, um líder do Congresso, né, da Câmara, com alguém que cometeu esses atos, né. Quanto ao Lula, né, só para destacar, eu ainda vejo, né, o Lula como, né, um nome de referência no PT, mas não vejo ele ainda como um candidato em 2018. Isso poderá, claro, conforme o andamento das questões políticas, principalmente econômicas, né, ele se tornar um líder ou novamente se candidatar a presidente. Mas no atual momento eu acho que ele está justamente querendo ser uma parte da base daquilo que parece que o PT já não tem mais. Sabe o que eu acho, Alessandro? Eu acho que o Lula ganha das duas maneiras. Uhum. Porque, na verdade, se a Dilma conseguir contornar a crise política, o mérito vai acabar sendo do Lula. Né? Até porque quando parece que o que comprometeu assim, bastante junto ao PT o Michel Temer foi quando ele disse, num determinado momento, que faltava alguém que unificasse o país. Né? Então o Lula automaticamente assumiu aceitou essa crítica e pegou mal nisso em relação à Dilma, né? O que ele disse, né? A partir daí eu acho que ele já vinha sendo desgastado junto ao PT, eu acho que o desgaste dele aumentou. E por outro lado, por isso que eu falei que o Lula ganha de duas maneiras, se der errado, entendeu? Ele é o próximo candidato, ele é o candidato do PT, porque não tem outro candidato. Então, das duas maneiras, então por isso que o Lula entra agora como, digamos assim, tentando unificar o país e tal, né? Mas se der errado, aí ele vai, eu acho que ele assume eu acho que dentro desse cenário todo, nós temos diversos pontos que estão em aberto, não é? O posicionamento correto dessas pessoas no contexto político não está claro. As notícias, elas estão dando algum direcionador, talvez, como uma medida. Não é? Temer, vamos sair da articulação política e vamos ver qual vai ser o retorno, não é? No povo. Qual que vai ser a percepção, e talvez em algum momento até pesquisas venham a ser feitas sobre isso. De que forma o PMDB vai se colocar? Será que é mais vantagens nos tornarmos oposição real ou não? De que maneira a articulação vai acontecer? Porque eu acho que está tudo muito aberto ainda. Mas nós estamos no primeiro ano, né? Por isso mesmo. Então o PMDB tem tempo para pensar. E um detalhe importante, o Renan, por mais que vai ser talvez um vetor agora, né? Que vai conseguir conduzir, principalmente o Senado nessa questão. Veja bem, o Lula se aproximou do Sarney para o Sarney intermediar essa questão. Né? Ele vai ser, mas ele também poderá ser atingido, e tudo indica que Renan também será atingido no transcurso dessas investigações por algumas ações, e talvez venha a ser, inclusive, denunciado no Senado. É essa a possibilidade. Talvez o próprio Temer, já foi veiculado o nome dele. Mas me parece que desses nomes, o Temer ainda é o nome mais distante de ser atingido por qualquer tipo de processo, investigação ou ação mais criminosa, vamos dizer assim, que se atribui a essas pessoas. E no momento em que ele se afasta do cenário mais de articulação, também ele sai fora do alvo. Ele deixa de ser um alvo, talvez, não é, de quem quer tirar a atenção do seu nome. Talvez isso levou ele também a essa saída da articulação. Que eu acho que tem uma outra hipótese, né? Eu acho que o Temer, indo para o governo, na vice-presidência, ficando de articulador, ele se afastou do PMDB, quer dizer, ele se afasta da cúpula do PMDB, e o PMDB hoje está rachado, quer dizer, ele está dividido. A gente vê o Eduardo Cunha de um lado, né, e a gente vê que o Renan Calheiros está de outro lado. Aparentemente o Renan Calheiros está negociando com o governo, não está ficando, para a tentativa de isolar o Eduardo Cunha. E onde é que fica o Temer nessa jogada? Entende? Então, eu acho que o Temer tem que sair da coordenação política para ele poder ter mais isenção de outra forma e tentar unir o PMDB. Eu acho que é mais ou menos essa ideia. Eu acho que ele tem um outro problema que eu acho que é tão grande do ponto de vista do partido dele quanto o do PT, que é a governabilidade, eu acho. Mas eu não sei, mas eu acho que hoje eu escutei uma notícia até que nós temos os nossos parlamentares estão indo para uma viagem, não é? A um congresso, alguma coisa assim, tá lá Eduardo Cunha, Temer e Renan estão indo, não é, para esse congresso. Eu vi hoje de manhã essa notícia. Estranho também, não é? Nesse momento, então, 3 figuras de destaque saem do cenário, entre aspas,
não é, nacional e vão para um evento internacional. Mas vão no mesmo voo? Pelo jeito, sim. Imagina se cai o avião. Está resolvida a crise política do país. Eu acho que teria que ter mais gente dentro do avião, professor. Né? Se for pensar... Quem seriam essas outras pessoas? Não, justamente, aí que eu acho que vem a relação, inclusive, da pesquisa, né, da enquete que foi feita com o pessoal lá no Calçadão, né? Que tem, evidente que tem os partidários do PSDB que têm interesse bastante direto em manter essa crise política ativa, né? Porque para dar destaque justamente e fortalecer alguns nomes do partido que saíram, considero eu, bastante afetados depois das eleições, é necessário que ocorram diversas manifestações do cunho que foram aquelas que aconteceram no domingo retrasado, né? Que foram... E eu reafirmo. Não, reafirmo. Que está na oposição faz sem dúvida, sem dúvida. Mas, bom, então o PMDB, tem parte do PMDB que também está na oposição. O problema do PMDB é que não dá para definir o PMDB como oposição, né? Porque conforme o vento, se bateu de um lado, aqui no estado ele é oposição. Se bateu do outro lado, ele é a situação, né? Normalmente vai a favor do vento. Na teoria seria um aliado porque faz parte da vice-presidência. Pois é contraditório, na teoria, né? É muito contraditório. É contraditório. Aí na Câmara tem oposição. Acontece que o PMDB tem uma situação muito cômoda, entendeu? Quer dizer, ele faz parte do governo, mas só na hora do bônus, né? Na hora do ônus ele está fora. Então, assim, e isso tem sido recorrente na história do PMDB. Mas o próprio PSDB, há que se analisar também, qual é a vantagem do PSDB? É uma vantagem do partido PSDB ou há uma vantagem para o Aécio, por exemplo, que em tese, veja bem, nós estamos caminhando, né? E em determinado momento nós vamos ter uma polarização também dentro do PSDB. Já começa aos poucos surgir o nome do Geraldo Alckmin, né? Como também um virtual interessado. Não, né? E tem um nome correndo por fora aí que é o Eduardo Paes, né? Que é o prefeito do Rio de Janeiro. Ele é do PSDB por causa das Olimpíadas, né? Vai depender muito do resultado das Olimpíadas. Ele é jovem, tem um outro perfil, pode ser uma renovação dentro do partido. Então eu acho que o próprio PSDB também hoje não tem muita definição, não está muito claro, não. Não está claro para nada. O PMDB também não tem definição. Está tudo em aberto, não. Um cenário que... A única coisa clara para mim é que todo mundo está querendo tirar uma casquinha em cima do desgaste do PT. Para a gente encerrar esse bloco, a gente está nos minutos finais, mas em relação a esses personagens, vocês elencariam o Lula hoje como um personagem que pode amenizar a situação e ajudar o presidente Dilma a se manter neste momento de crise? E o Michel Temer teria essa importância de ser um personagem que poderia vir até derrubar, como a imprensa aponta neste momento? Eu acredito que o Lula, com certeza, tem essa capacidade. O Lula é o principal protagonista do partido, é talvez muito melhor articulador do que o Temer. Eu não consigo colocar eles numa balança e dizer que os dois têm a mesma... Eu acho que o Lula, nesse aspecto, né, de articulação, ele tem muito mais qualidades. E ele vai conseguir... Veja bem, o PT não está com o governo da Dilma. O PT está descontente, por exemplo, com o Levi. Onde é que o Lula entra? Eu acho que extremamente. Exatamente. Tanto é que já colocaram notícias não verdadeiras que ele estaria saindo. O Lula vai agregar essa questão. É que a ideia eu acho que seria uma dobradinha, entendeu? Se o Temer acalmasse e tivesse ingerência sobre o PMDB, eu acho que a tática funcionaria. E, por outro lado, o Lula entraria para tentar também apaziguar o lado flexibilizar, amenizar o PT em relação ao ajuste fiscal. Acho que essa era a ideia, entendeu? Mas eu acho que, assim, na minha opinião, eu acho que nenhum nem outro. Eu acho que nesse momento, porque saindo o Michel Temer, quer dizer, o Lula, claro, desde sempre ele tem grande influência sobre o PT. Eu acho que isso sim. Mas eu acho que o Lula hoje, até pelo tempo que ele está fora do poder, ele tem dificuldade hoje com os novos personagens na Câmara, e talvez um pouco mais no Senado, com o Renan Calheiros e tal. Mas na Câmara eu acho que o Lula tem muita dificuldade hoje. Eu acho que ninguém consegue. Mas eu acho que no Senado ele transita muito bem. Não, no Senado eu acredito. Tanto é que ele fez uma reunião. Sim, porque ele lá com o Zé Sarney, né, vai lá. E tudo que passar pelo Congresso depende muito do Senado. O Senado tem uma força política muito grande nas decisões. E sim, o Lula... mas o incêndio está na Câmara. O problema é como apagar esse incêndio. Mas aí é o seguinte, tudo que sai da Câmara vai para o Senado. Então, na verdade, o Lula conseguindo controlar o Senado acaba mantendo a governabilidade. Senhor Macari, algo a acrescentar? Não, eu concordo com os colegas nesse sentido, né? Eu só continuo achando que
tem essa parte da crise política e tem uma crise social também que está bastante forte e a mídia vem cobrindo isso. E essa crise social, ela é também, de certa forma, com lutas diversificadas, né? Tem lutas que são relacionadas a um ambiente mais do trabalhador, né, que vão reivindicar salários, vão reivindicar benefícios, emprego, enfim. E tem uma outra crise, que é a crise social, no sentido que estão pedindo impeachment, né? Que estão pedindo impeachment, que estão pedindo a volta da ditadura civil-militar, que estão pedindo, eu vi bandeiras do Brasil Império em algumas manifestações. Então tem que saber exatamente o que, né, diferenciar as manifestações e não entender elas como coisas iguais, né? Eu vejo bem diferentes manifestações que são, sim, eu concordo, todos falaram que são legítimas de uma democracia, né? Mas veja bem, né? Tu vê manifestações que tinham vários cartazes perguntando por que não mataram a Dilma em 60 e poucos, por que não deixaram ela presa para sempre, por que não fizeram isso? Eu já acho, né, que é meio complicado do ponto de vista ético e moral. Vou deixar o Sandro falar, porque a semana passada já falei bastante. Mas eu acho que as manifestações, elas não expressam a maioria do povo brasileiro, elas expressam um segmento do povo brasileiro. Que é assim. Que é talvez a classe média, se é que nós podemos ainda definir. Não, eu acho que é a mais classe média. Eu acho que média alta, eu acho que é mais. Porque nós vamos ter a população pobre, a classe, vamos dizer assim, D e E, que não participa dessas questões. Até uma classe que continua sendo favorecida com as políticas sociais, o assistencialismo. Eu acho que está havendo uma mudança, a gente quase não está percebendo, entendeu? Que uma crise está maximizando a outra, entendeu? A gente tem uma crise ética, né, moral, uma crise política, financeira, uma crise institucional e agora uma crise econômica, porque a gente vê todo dia, olha lá na indústria automobilística, estão demitindo tanto, a taxa, só ver na TV, a taxa de desemprego subiu. PIB negativo. Quer dizer, aí esse pessoal mais de baixo, que ainda não saiu, é capaz de sair. É capaz de sair. Por isso que eu estou dizendo, agora, eu acho que não dá para definir assim, é um processo... Que não apertou ainda o sapato. É um processo que ele está crescendo, entendeu? E aí sim, aí tudo é possível, entendeu? Não dá para descartar nada, nem questão de impeachment, porque no caso do Collor foi isso. Quando se criou um determinado cenário, não teve como. Às vezes uma fagulha provoca um incêndio, não tem como saber. O senhor Alessandro tem alguma coisa para dizer? Não, acho que está bem colocado aí. Não é? Então vamos pegar um avião no próximo bloco, né? De Brasília, vamos a Porto Alegre, né? De crise... Eu só ia dizer que eu não vou junto com o Eduardo Cunha. Eu quero saber qual é esse voo. Embarcamos um voo de falar... Não, diz que esse voo, a passagem, inclusive, vai ter um desconto enorme, 99% de desconto. No caso do Estado vai ser parcelado, inclusive. A gente pega o avião de Brasília a Porto Alegre para discutir a crise no Rio Grande do Sul. Nós voltamos em um minuto, não saia daí. Sempre me dei bem em física e matemática. Os números são meus companheiros. De fórmula em fórmula, eu calculo os meus sonhos. Porque a minha aspiração é ser engenheiro. Quinta Mostra das Profissões do Centro Universitário Franciscano. Conheça os cursos da instituição, tire dúvidas e escolha a sua profissão. Dia 19 de setembro, das 9 às 17 horas, no Conjunto 3, em frente à Igreja do Rosário. Quinta Mostra das Profissões. As suas aspirações encontram-se aqui. Inocência e energia que marcam o nosso dia a dia. Cuide do nosso futuro, cuide das nossas crianças, com seu gesto de ternura. Santa Maria avança. Seu gesto pode mudar a realidade de muitas crianças. Colabore com a escola Nosso Lar. De volta com o programa Contraponto, agora falando sobre a crise no Rio Grande do Sul. O governador Sartori, nessa semana, declarou que a única solução para amenizar, não era nem para solucionar a crise em 2016, é o aumento do ICMS. Ele anunciou de forma enfática e de maneira alguma ele apresentou qualquer outra solução. E eu
estendo essa situação para a mesa. De fato, é essa a solução apresentada? O aumento do ICMS, o consumidor, ou melhor dizendo, a população arcando com essa despesa, com a dívida do Estado? Bom, vou iniciar então. Não é a solução. No meu ponto de vista, eu acho que nós não vamos resolver o problema aumentando o tributo da forma como está sendo. O que nós vamos ter é, na verdade, no meu ponto de vista, até pelos movimentos que eu acompanho, uma redução dos tributos e uma redução do caixa do governo com essas ações. O povo hoje ele tem uma cultura e ele já tem uma educação financeira muito maior do que nós tínhamos no passado, que o aumento de imposto refletia diretamente em dinheiro em caixa. E a gente viu isso com o aumento da luz que nós tivemos no passado aí pelo governo federal e diversos outros tributos que não geraram o caixa que o governo precisava. E eu não sei, eu tenho a perspectiva que esses aumentos não vão gerar o caixa esperado. No meu ponto de vista pessoal, eu já estou começando a economizar. Luz, não vou aumentar a minha conta, tenho certeza disso. Quer dizer, vou gerar o mesmo tributo. E diversos outros produtos, TV a cabo já está na perspectiva ou de eu reduzir o meu plano ou cancelar TV a cabo. Quer dizer, eu já vou deixar de contribuir lá no ICMS. Quantos outros vão fazer isso? Não é por essa questão que hoje nós temos muito forte, a questão da educação financeira. Hoje o povo busca muito não se endividar. Não é? E quando tem aumento de imposto, tem algumas coisas que tu não tem como fugir. Todo mundo comprou um carro, gasolina, não temos como fugir. O pior, Lisandro, que isso pode ser contraproducente. Né? Olhando do lado micro, né? do indivíduo, da família, enfim, né? Mas olhando do ponto de vista macro, um aumento de impostos pode ser contraproducente. Porque quando tu aumenta a alíquota, até um certo ponto aumenta a receita. Depois, quando chega a uma alíquota muito alta, a tendência é cair, há uma inflexão. Né? Por quê? Porque aumenta a sonegação, né? Vale a pena o sujeito correr risco e sonegar, se a alíquota for muito alta, vale a pena. Se ele for pego, há uma possibilidade de ser pego, entendeu? Mas ele acha que vale a pena correr o risco. Então, isso que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, com o Bush, por exemplo, e o que ele fez? A teoria, que na verdade estava errada, mas a teoria é que a carga tributária americana era muito alta, então precisava fazer o quê? Precisava diminuir a carga tributária. Né? Então eles reduziam os impostos dos mais ricos. Bom, é a visão do Partido Republicano. Fazer o quê? Mas era uma ideia que essa curva, na verdade, tinha chegado no ponto máximo. E o que a gente percebe aqui no caso do ICMS? O ICMS 25 vai passar para 30. Né? Digamos, agora se tu pega, que nem tu falou, a conta de luz, conta de telefone, que é o imposto em cascata, quer dizer, eles cobram o imposto, depois somam e depois cobram de novo. Então, isso vai dar um impacto do ponto de vista de inflação que vai atingir, inclusive, o governo federal, porque Porto Alegre está dentro do cálculo do IPCA, né? Então... Quem é o responsável pela política econômica do governo Sartori? Ah, bom. Porque, por favor... Incógnita. É uma incógnita, porque desde o início desde o ano passado, né? Da época da campanha, é um mar é um vácuo, né? Não há um conhecimento completo por parte da população. Mas, sabe o que eu acho? Acho que o PMDB ganhou, apoiado, acho que por vários partidos, inclusive pelo PDT, no final, que havia uma disputa com o PDT, mas no segundo turno todo mundo passou, né, para esse lado. E eu acho que, na verdade, assim, foi uma espécie de um loteamento, entendeu? Que houve nas secretarias e tudo, e não tem um plano de governo determinado, entendeu? Seria só empurrando. Apagar incêndio, seria mais ou menos isso, né? Mas é que nem sentar num colchão d'água, quer dizer, acaba furando aqui, furando ali. Olha, eu vejo com muita preocupação isso, né? Porque, inclusive, eu acho que falta minimamente um pouco de sensibilidade política no governo. Né? Isso que eu acho que é o mais importante. Não é a questão só econômica, eu acho, do processo. Né? Eu acho que a grande questão é quem está hoje na Secretaria da Fazenda, que parece que dirige, né, essa questão no Estado, não é alguém que entenda de economia. Né? Na verdade, é alguém do partido do governador, talvez alguém da confiança pessoal dele, que ele colocou naquele cargo que... Eu, honestamente, não conhecia. Eu trabalho há muito tempo... Que assumiu essa atividade, sabendo de um desgaste político que teria, né, em função disso, obviamente, né, um sujeito que é odiado por uma parcela muito significativa da população hoje, porque está mexendo numa questão de aumento de imposto. O empresariado reclama sobre essa questão que a carga tributária do Rio Grande do Sul já é elevada por demais e agora vamos aumentar ainda mais.
Eu concordo com a mesa no sentido de que isso não vai trazer grande proveito. A expectativa não vai se confirmar. Claro que em algum momento vai acontecer, isso é óbvio, né? Mas veja bem, o governo está mantendo, né, uma linha em que ele já trabalhava com essa questão, criou o cenário do desespero, né, criou um cenário desastroso, assustador, atingindo todo o funcionalismo. Eu acho que continua, né? Coloca essa pressão... apavorante, né? Cada vez Exatamente, mais, né? Coloca a pressão sobre o funcionalismo e, consequentemente, coloca a pressão sobre a Assembleia Legislativa e que a única solução, porque foi a única que foi encaminhada nesse momento, é a aprovação do aumento da carga tributária. Porque tem maioria na Assembleia Legislativa, vai passar, né? Mas veja bem, aí tem um outro aspecto que eu considero muito importante. O próximo ano. Não, mas a própria base aliada. Essa base aliada, ela também é atingida, porque todo mundo aqui que é deputado teve um aporte na sua campanha aqui que veio do empresário, veio de quem produz no Brasil. Ou seja, que vai sentir no bolso essa questão e deve estar pressionando os seus deputados, os seus representantes, para que eles não aprovem. E aqui no Rio Grande do Sul, esse processo de não aumentar impostos vem de longe. Lembram que a IEDA tentou 2 vezes aumentar impostos, uma durante o governo Rigoto e não conseguiu. Ela teve que vender o Banrisul para poder ajustar as contas e de lá para cá ninguém tem conseguido, não tem passado o aumento dos impostos. Se passar agora, então... eu acho que o Sandro tem razão nesse sentido. Essa base que aparentemente passa tudo, né? Exatamente. Do governo, então, talvez ela se fragmente agora, porque esses caras também têm futuro político, ou imagino que tem. Professor que terão. Pereira, então já, se não for aprovado, certamente serão vendidos novos... Se tivesse sido vendido... Mas não tem o que vender, esse é o problema. Não tem, porque na verdade foi assim, a IEDA vendeu o Banrisul, né? O Tarso mexeu nos depósitos judiciais e depois no Caixa Único. E esse é o problema, quando chegou o Sartori, não tinha muita coisa, mas o Sartori tinha que ter um pouco de criatividade, é o que eu continuo insistindo desde o início, quer dizer, a questão é a dívida. Né? É a dívida, teria que ter jogado esse negócio para o governo central. E não ele tentar, assim, como um Dom Quixote, né, resolver um problema que tem décadas que não foram resolvidos e jogar tudo para ele, entendeu? Eu acho que isso aí, para mim, eu acho que é uma questão de quase que uma ingenuidade política, né? Alguns dados só para ilustrar a discussão, né? Primeiramente, próximo dia 31, Sartori sinalizou a possibilidade de pagamento novamente dos salários de forma parcelada, só que essa primeira parcela é em R$500. Há uma possibilidade... É uma bolsa. Mas não parece uma piada isso? Honestamente. Infelizmente é o que se tem de notícia até então. É uma piada de muito mau gosto. Mas aí que eu acho, ou o Sartori é um gênio político, entendeu? Um gênio, entendeu? Incompreendido até então. Que jogou esse bode assim e o pessoal vai aceitar... Ou ele precisa, quase louco, acho que precisa ser internado, viu? Porque não tem. Ele é o extremo. Aí os servidores fazem greve de 3 dias e ele vai lá na mídia e diz, não, que vai ser descontado, ponto. Né? Porque, afinal de contas, né, não trabalhou, não recebeu. É que vai ser descontado desses R$500 ou do restante do que vai ser Aí pago, ele vem com essa frase lapidária, não, porque falta é falta e presença é presença. Logo... Mas na justiça já perdeu, né, o direito, por exemplo, dos professores de cortar o ponto. Sim. Porque eles têm outras cargas que eles têm que cumprir e recuperar de forma diferente. Então a justiça entendeu que não era relevante. Então se quebra e daí fica, na verdade, algo... Não é? Sem nexo, muitas vezes, esses rompantes de vamos agora fazer tudo certo. Só para finalizar, então, para acrescentar nessa discussão de vocês, eu prometo que vou deixar vocês falar aqui. Essa questão, ou seja, há uma previsão novamente de um parcelamento, não se tem certeza ainda do valor dessa primeira parcela, até não se sabe se não é uma forma de... Promete 500, paga 1.000, o pessoal tem um certo alívio, apesar do parcelamento. O Sartori afirmou que há um risco de colapso dos serviços públicos caso não seja aprovada a questão do ICMS, ou seja, não é só o parcelamento, é a falta de repasse de verbas para os setores de educação, segurança pública e enfim, eu falei saúde, educação e segurança pública, né? A dívida hoje seria em torno de 54 bilhões e o Rio Grande do Sul paga só de juros por ano em torno de 3 bilhões. O professor Pereira pode corrigir se as informações não baterem. E o que não foi falado em nenhum momento é a questão da rediscussão da dívida. Esse é o grande problema. Mais uma vez, o governador, ele dá uma entrevista para a Rosana Oliveira, na 0 Hora da terça-feira, que fica muito claro o que eu vejo em relação a ele e ao governo. Não havia nenhum tipo de planejamento, não havia um plano de governo montado, ele não tinha escolhido ninguém com habilidades específicas para cada uma das pastas, ele não sabia exatamente o tamanho do problema que era a dívida
do Estado, isso parece bem claro, e ele não tem soluções para o problema. Então, veja bem, senão eles teriam tomado providências logo na entrada do governo. Ele deixou as coisas andarem um pouco, sentiu que, obviamente, se ele não fizer alguma coisa, dificilmente ele vai ter dinheiro para investir no futuro, embora ele alegue investimentos na casa de 12 bilhões, mas não disse de onde vêm esses investimentos e nem aonde serão aplicados. Então, falta articulação, falta planejamento, falta clareza nas informações. Nós não estamos sabendo exatamente o que vai acontecer. O filme que ele mais gosta é A Espera de um Milagre. Esse é o filme porque ficou 7 meses praticamente sem fazer absolutamente nada, achando que se resolveria por si só. Mas a questão é a dívida. Esse é o problema, e isso é sério. A solução está em resolver o problema da dívida. Resolveu o problema do Estado. E para isso tem que recorrer à justiça, já está claro. Mas tu vê que nesse momento, eu acho que isso não passa pela cabeça. O que eles querem fazer, o que aparente, por isso que eu estou dizendo, é terrorismo, entendeu? Jogar essa hipótese dos R$500, do R$1.000 e apertar, até o pessoal passar na Assembleia Legislativa. Quando passar, todos os governos têm feito isso. E ao invés de cortar gastos, o sujeito aumenta impostos. E vai aumentando, e vai aumentando. Eu acho que a meta deles era fazer tudo isso, entendeu? Para conseguir aumentar impostos. Aumentando impostos, aí talvez eles vão ter algum tempo para pensar em renegociar alguma coisa da dívida. Mas aliado a isso, né, tu vê que o Legislativo, por exemplo, os deputados, né, aprovaram um aumento do auxílio viagem, auxílio, né, evento. É um outro país, eles estão... Então porque falta isonomia nessa história. É isso aí. E o judiciário vai ficar fora? Onde estão os outros poderes? Né? Afinal, os gols são 3 poderes. O judiciário e o próprio legislativo vai ficar fora. Quer dizer, isso aí o Sartori podia, se ele é tão... Né, macho man, como se diz, ele podia fazer o seguinte, ele não pode, ele manda uma verba X para o judiciário, né? O Sandro já falou isso aqui, manda uma verba X para o legislativo. Aí eles vão fazer um rateio lá, cada deputado fica com R$2.000, sei lá. Ele poderia retirar uma parte do percentual que é repassado aos outros poderes e, obviamente, isso aí incrementaria o caixa e permitiria o pagamento dos servidores. Eu acho que, não sei se permitiria, mas pelo menos permitiria pagar mais que R$500. Mais que então, na verdade, ele não quer resolver o problema. Não quer, eu também acho que não quer, não. Ele quer realmente criar confusão. Quanto pior, melhor. Aí o que acontece? Vai ser o pessoal na rua, vai haver um quebra-quebra, coisa parecida, aí a culpa é da multidão. Mas eu acho que daí a população tem que começar a gritar um impeachment do Sartori, né? Porque a situação... Eu nunca vi falando impeachment do governador. Mas acho que é possível isso. Não sei se legalmente é possível. Eu também não sei se é possível. Eu acho que é, né? Caminhamos a passo largo para isso. Mas, né? Sendo que tira dúvida, mas eu acho que é possível, sim. Acho que é possível. Mas eu acredito que o Sartori está criando um cenário nefasto. Ele quer mexer nessa questão do tributo. Depois da questão do tributo, obviamente, ele vai lançar a mão do aumento dos depósitos judiciais e depois disso ele vai trabalhar na questão da dívida. Ele tem um planejamento em aumentar agora a oneração do contribuinte, do povo. Né? Essa é a questão. E por isso que ele não está mexendo em mais nada. Mas tem um grande problema. Está causando um desserviço enorme para a população gaúcha, porque está deixando de prestar uma atividade básica como é a educação, como é a saúde e como é a segurança. A população ela não vai ter a prestação adequada do serviço, vai ser onerada com o aumento de carga tributária e os servidores, depois de toda essa panaceia, essa confusão, esse terrorismo que está sendo feito, eles vão perder a motivação para produzir bem. Quer dizer, isso afeta a capacidade laboral das pessoas. Quando se cria problemas econômicos, nós estamos atrapalhando a condição de bem servir. Isso tem razão. Mais do que tudo, baixa a autoestima dos gaúchos, né? Eu acho que é uma questão, quer dizer, um estado, o 4º estado mais rico da federação, se encontrar nessa situação, quer dizer, até é difícil de explicar para os nossos conterrâneos, né, de outros estados, né, essa nossa situação. Parece que o Rio Grande do Sul realmente é uma bagunça. Que não sirva de modelo isso. Vou ter que mudar o nosso hino, vamos mudar o nosso hino. Vamos mudar o hino rio-grandense. Era a frase que eu estava pensando na minha cabeça enquanto eu acompanhava a discussão. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Esta façanha está complicada de ser seguida por aí afora. Né? Mas em termos de cenário, o que se vislumbra, então, para os últimos meses de 2015, não é difícil encontrar um aspecto positivo, né? Com certeza. E o atraso acontece, o atraso salarial acontece já agora, no próximo dia 31. E no próximo programa nós vamos estar aqui com esse problema de novo, porque os servidores vão estar afetados, talvez não com R$500, mas será com 1.000, um pouco mais do que isso, o que obviamente é altamente ultrajante, né? Gerador de muitos problemas e desrespeitoso para com o servidor, porque a solução legal
partia do pressuposto de uma medida judicial para evitar que a União pudesse lançar a mão do dinheiro que está nos cofres e nas contas do Rio Grande do Sul. E quem sofre mais é a população de baixa renda, né, que precisa dos serviços públicos, né, cada vez mais. Quer dizer, isso saúde, que eu ia dizer, porque... Isso não tem como recuperar. O que a gente nota que é mais complicado, que o que se fala, algumas pessoas desinformadas podem até entender, não, mas eu não sou servidor público, isso não me afeta diretamente. A pessoa não entende que o serviço público afeta diretamente a vida dela, porque ela vai estar pagando um imposto maior, ou seja, a gente já falou quais são os setores mais atingidos, e só que a contrapartida, que é a parte do Estado, em relação a esses serviços básicos, não há garantias. Eu acho que o colapso, de certa forma, já está instalado. Né? Ele só vai se agravar agora a cada novo passo. E sem contar a circulação de riquezas, de valores, né? As pessoas, os funcionários públicos estão segurando completamente os gastos, né? Controlando tudo, porque não sabem como é que vai ser para pagar as contas no próximo mês. Então, obviamente, que isso afeta a economia local em cada um dos municípios onde os servidores comércio, serviços, todos vão ter um impacto direto, né? Complicado, mas como o professor Sandro já mencionou, a gente provavelmente vai voltar nessa temática algumas outras vezes. E... No Rio Grande do Sul a crise é dupla, né? Porque é uma crise nacional somada a uma estadual. Eu estou contente, vou dizer para o nosso telespectador aqui que a bancada aqui vai me ajudar aqui no final do mês. Só fazer uma vaquinha. Então, taxinha básica, mensal, sem problema. Sem juros. Estamos juntos, professor. Tá certo, então. No próximo bloco a gente volta, então, com o programa Contraponto. Agora vamos trazer uma pauta mais light, mas não menos polêmica. Nós vamos falar do futebol em relação ao calendário. Os jogadores reclamam do calendário exagerado, muitos jogos no futebol brasileiro. A gente vai trazer alguns números, apresentar algumas estatísticas comparados a outros calendários do futebol mundo afora e vamos discutir porque, apesar do calendário inchado, alguns clubes brigam por uma nova competição em 2016. Então a gente vai tentar entender essa atmosfera do mundo do futebol no próximo bloco. Não sai daí. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Voltamos com o programa, o último bloco do Contraponto, agora falando a nossa pauta mais light, como tradicionalmente a gente vem trabalhando nos últimos programas. Não necessariamente precisa ser esporte, né? Mas hoje a gente trouxe a questão futebolística sobre o calendário do futebol brasileiro. A gente está em meio a duas competições, agora a fase final da Copa do Brasil, oitavas de final, os clubes se encaminhando para a próxima etapa, reta final, segundo turno do Campeonato Brasileiro, e muitos times já reclamam de um desgaste, aliás, fazendo justiça, o Internacional já reclamava ser de desgaste no primeiro turno do Campeonato Brasileiro junto à Libertadores. E agora o principal rival, o Grêmio, reclama justamente desse desgaste do calendário. Em contrapartida, o presidente do mesmo Grêmio que reclama hoje desse desgaste do calendário inchado é um dos principais postergantes, vamos chamar assim, de um novo campeonato, ou melhor, do antigo campeonato que retorna à Copa Sul Minas em 2016, ou seja, uma nova competição num calendário que já é considerado inchado para os padrões do futebol brasileiro. E aí, o que fazer? Como entender essa questão e se há solução
num país que o futebol é coordenado pela CBF. É isso aí. Passa principalmente pela falta de coordenação, de organização da própria CBF. Primeiro que, né, competição que não para em datas onde tu tem a seleção brasileira jogando, né, tu tem mais para frente tu vai ter os Jogos Olímpicos, que certamente não haverá campeonato em 2016 durante as 2 semanas de Jogos Olímpicos, pelo menos penso eu que não vai ter, né? Então, começa por aí. O calendário ele é mal planejado, falta planejamento, falta gestão, sem contar a corrupção e essas outras questões não dá para entrar. Que tem, né? Isso tem. Agora, tem que se pensar montar o calendário do futebol brasileiro em cima do calendário da FIFA. Porque, afinal de contas, chega a ser uma irresponsabilidade com os próprios clubes que, né, eles parece que falta justamente liderança dentro dos presidentes dos clubes e uma certa união, né? Porque quando tinha o Clube dos 13, já tinha essa bagunça, né? E tinha o Clube dos 13, que seria uma organização que teria um certo grau de afinidade, de pensar questões coletivas dos principais clubes do país. Então, de fato, o problema passa, primeiro, que não se olha para o calendário da FIFA, segundo, que se tem um inchaço em algumas competições, que tem jogos excessivos, ainda que sejam necessários, o próprio Campeonato Gaúcho, por exemplo, né? Dupla Grenal, que disputa a Série A, clubes que disputam Série B e talvez algum que dispute Série C, né, eles teriam que ter um certo benefício em se tratando de um campeonato regional. Claro que é importante para os clubes do interior ter a participação da Dupla Grenal, do Juventude, de outros clubes, né, claro. Mas eu vejo que aí que está, né? Além da desarticulação dos presidentes dos clubes, os presidentes das federações parece que também estão desarticulados, né? Porque aí falta casar os calendários regionais com o calendário nacional, com o calendário da Conmebol, porque são vários calendários. Então tem que se pensar uma forma, e aí eu acho que tem que ser investido em especialista para fazer um planejamento desse calendário. Essa Copa Sul-Minas seria uma forma até de bater de frente com as federações e a própria CBF, né? Porque está sendo liderado pelo Grêmio, que está batendo de frente com a Federação Gaúcha, e por incrível que pareça, a Copa é Sul-Minas, mas 2 times que estão dentro dessa possibilidade é o Fluminense e o Flamengo que estão em litígio com a Federação Carioca de Futebol. Né? Hoje é filmes, né? De volta ao passado, porque já tinha antes uma Rio-São Paulo, né? Antigamente se disputava. Foi a primeira grande competição de cunho interestadual. Eu acho que o Rio Grande do Sul ainda não tinha desenvolvido suficientemente o futebol, né? Mas eu acho que tudo está para o lado de uma questão econômica também, né? Quer dizer, enquanto falava do presidente do Grêmio, eu estava exatamente pensando isso. Até que ele podia vir para a Secretaria da Fazenda, do governo do Estado, né? Porque ele está limitando os salários no Grêmio e tal, e tentando cada vez mais competições, quer dizer, está olhando só pela ótica financeira. A ótica financeira, tentando ver se arrecada cada vez mais, né? Para tentar comprar a arena do Grêmio e etc. Mas eu vejo isso, quer dizer, tem um lado, a questão da qualidade. A questão da qualidade não é pensada do ponto de vista do meu ponto de vista, acho, da maioria dos clubes. Que a gente tem a parte técnica, que é o treinador, e esses aí pensam, né? Mas eu acho que a cúpula só pensa mesmo em dinheiro. Com certeza. Enquanto não se olhar o futebol com uma visão macro, com uma visão de planejamento, para que as competições tenham essa sincronia com a FIFA, eu concordo plenamente com o senhor Alexandre, eu acho que nós precisamos ver isso, né? Não há como nós agirmos de forma diferente. E aqui no Brasil a coisa é meio bagunçada, né? Porque as federações têm um interesse, a CBF tem outro interesse e os clubes têm outros interesses. E a televisão também. E a televisão também. Eu ia falar, a televisão... E a televisão, como uma grande fonte de recursos para os clubes, obviamente que ela acaba impulsionando algumas questões. O que acontece? Por exemplo, o retorno que o Campeonato Gaúcho traz para a Dupla Grenal. É muito pequeno em termos de direitos de imagem, enfim, a venda desse produto. Agora a Copa Sul-Minas, obviamente, pelo nível dos adversários, obviamente que ela traria um recurso muito maior. Então, na verdade, estão pensando apenas na questão financeira. Aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter 2 atividades, 2 campeonatos paralelos. O que vai acontecer com isso?
a dupla Grenal vai colocar a jogar no Campeonato Gaúcho apenas ou o time sub-20 ou 21, ou vão colocar um segundo time B, enfim, e vai dar um esvaziamento do campeonato. Então, obviamente que a Federação Gaúcha de Futebol deve ser contrária, assim como talvez as outras federações de Santa Catarina, Paraná e de Minas. E a emissora que comprou os direitos também. Vai, com Inclusive certeza. já está bombardeando, né, as reuniões que estão acontecendo para tratar da Copa Sul Minas. Nesse caso, isso é perceptível, né? Sim, nesse caso vale aquela máxima, né? Dividir para reinar, né? Isso é o que a Rede Globo faz, né? Negocia em separado com o Corinthians, com os times grandes, eventualmente para dividir, né? O Clube dos 13 era uma tentativa de contrabalançar a assimetria do poder da Rede Globo. Era uma tentativa, né, dos grandes clubes, né? Em certo sentido, acho que eles conseguiram, né? Até que a Rede Globo conseguiu dinamizar, quer dizer, dividiu de novo para reinar, tirou alguns times dali do esquema e morreu o Clube dos 13, né? Mas eu acho que isso que continua sendo essa questão. Eu vi uma entrevista do Roger no Sport TV, onde assisti também. Eu assisti, né? Onde ele realmente ele dizia isso, não tem como manter a qualidade, entendeu? Agora nós não vamos treinar mais durante a semana, só vai ser conversar durante a semana, porque o desgaste... Joga quinta de noite e domingo de manhã. Não ainda tem como. Esse às 11 horas. Né? Não tem como. O Inter também joga. Mas a qualidade do espetáculo, claro, o jogador cansado, com série de problemas musculares, etc., não vai render do jeito que poderia, né? A última rodada, que foi às 11 horas, aí os jogos tiveram problemas, né? Atletas passando mal. Sim. Mas alguém pode argumentar isso, o seguinte, tá? Mas com esses salários que são pagos pelos clubes, então tem que jogar muito para poder justificar o salário. Na verdade, não posso trazer saída aí. Eu posso trazer alguns números para ilustrar essa nossa discussão. Segundo o site ESPN, a média de jogos por ano dos clubes brasileiros é em torno de 70 jogos. Se um time jogar a Libertadores, essa média sobe para 80. Se um time jogar a pré-Libertadores, terminar o Campeonato Brasileiro em quarto, vai disputar uma pré-Libertadores no próximo ano, e vamos supor que esse time invista e tenha êxito em todas as competições, não necessariamente o título, mas que vá às finais. Esse time pode disputar 89 jogos. Em contrapartida, no futebol europeu, com Champions League, ligas nacionais, os clubes jogam em média 60 jogos por ano. É que não tem os campeonatos regionais. Então, aí que está a questão, né? Aí que está a questão. Então, é o fim do campeonato, é uma outra realidade, né? Claro que do ponto de vista financeiro não seria interessante. Mas essa Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil, no início, não tinha grande interesse, né? Quando o Grêmio ganhou a Copa, não vou diminuir as conquistas do Grêmio, mas quando ele ganhou inicialmente, não era uma coisa de grande interesse. Depois que a Copa do Brasil descobriram que era uma forma mais fácil de entrar na Libertadores. Foi aí que ela se expandiu. Mas eu acho que essa Copa do Brasil é um tipo do campeonato que não precisaria existir, né? Se não se pensasse só no retorno financeiro. E fortaleceria, por exemplo, um campeonato regional. Poderia se fortalecer. Ou reduzir o número. Que é um campeonato que vem de pré-temporada, que o pessoal está vindo de férias e entra no regional. Mas eu acho, eu vejo um pouco diferente. Eu acho que a Copa do Brasil ela é importante porque ela permite que alguns clubes de outros estados, que não só apenas do centro do país, do sul, entrem no cenário. O futebol é muito polarizado, né? Então ele permite que lá os times lá do Maranhão, do Mato Grosso, do Pará, venham jogar com times do centro do país. Então eu acho que o futebol fica mais democrático dessa maneira. Claro que se pode pensar em algumas situações em que alguns clubes, por alguma condição, por estarem jogando a Série A do Brasileirão, enfim, entrarem numa fase seguinte... Mas não se poderia, Sandro, pensar talvez assim, já que dentro dessa tese, né? Os campeões estaduais, os campeões estaduais acabam sendo geralmente os grandes. Não sempre, em São Paulo, por exemplo, os clubes do interior conseguem ganhar o Campeonato Paulista, né? Mas o ideal seria esse. Mas lá, por exemplo, no Norte, no Nordeste, o campeão estadual é que poderia disputar, entendeu? Eu acho que poderia ser alguma coisa. Se pensar numa inovação de fortalecer, juntar essa questão. Eu acho que o Alexandre falou alguma coisa ali do pessoal que está na Série B e na Série C. Eu acho que isso seria importante no campeonato estadual, né? Eu acho que seria importante. E não todo mundo, talvez. Fazer um mais compacto, talvez, esse campeonato. Eu acho que tem que começar a ter ideias, eu acho. Pensar e reformular esse campeonato. Agora, se cada um puxar para um lado, não tem jeito mesmo, né? Acho que a CBF que teria, se tivesse essa capacidade de planejar o futebol brasileiro, né? Os clubes estariam reféns hoje do sistema de televisão que patrocina? Com certeza. Eu acho que sim. Sem dúvida nenhuma. Né? Os próprios jogadores. Eu não vejo como não, né? Hoje, tanto é o horário das 11 horas. Quer dizer, e daqui a pouco, né? E daqui a pouco a televisão vai estar mudando, inclusive, a sua programação por algum interesse, né?
A Rede Globo tem alguns interesses em mudar a sua programação. Mas a novela não vai mudar nunca. Não tem como mudar a novela do Brasil. Acho que aqui pode cair tudo, até a presidente, mas a novela não cai. A novela não acredito, não tem impeachment de novela no Brasil. Mas eu acho que a melhor programação para passar lá por volta das 21 horas hoje, em alguns dias da semana, seria com certeza o futebol. Claro. Teria muito mais audiência, e a TV sabe disso, do que algumas programações que estão postas fazer uma lá. campanha terça, nacional, quinta, né? Manifestações de rua, futebol às 21 horas, futebol às 21 horas. Aí a novela, porque, aliás, a Globo está fazendo algumas experiências agora, né? Com novela às 11 da noite. Daqui a pouco. Mas é que a novela começa lá pelas 5 da tarde e depois vem outra. E depois vem outra quando o cara respira mais uma. E mais Mas é o principal produto de exportação brasileira é a novela, né? Ela começa no início da tarde já, né? Tem novela lá pelas 14 horas. Não, tem Vale a Pena Ver de Novo. Que o professor Pereira tá acompanhando, né? A programação. A gente nós não estamos na televisão, então a gente tem que acompanhar, né? Eu ia dizer, comece a assistir um pouquinho mais o Canal 15, professor Pereira. A gente já teve frente às 2 horas, depois entra de novo. Um determinado debatedor, de um determinado programa lá que eu não me identifico muito, então eu não assisto. Eu vou ficar nervoso. Mas que bárbaro. Mas para a gente encerrar então o nosso programa Contraponto, a edição dessa semana, em relação à questão do calendário, os clubes, o que eles poderiam de fato, e existe, ou melhor dizendo, existe uma possibilidade de unificação, porque o que parece é que os clubes eles se manifestam muito de acordo quando pisa no calo. Quando o Internacional jogava Libertadores, o Grêmio se manteve em silêncio. Quando agora o Grêmio se incomoda com a questão do calendário, o Inter se mantém em silêncio. E quando o jogador é convocado para a seleção brasileira, quem é atingido diretamente se manifesta, os outros ficam em silêncio. Existe a possibilidade dos clubes de fato brigarem por algo que seja de interesse coletivo? Muito difícil, né? Todos têm os seus interesses, né? Cada equipe, cada clube pensa na sua questão financeira, na sua questão organizacional, no seu planejamento estratégico e aonde quer chegar no final do ano. Então, eu acho que é difícil o consenso. A CBF perdeu o poder de agregar, né? Não consegue articular, não consegue agregar, não consegue planejar. Então, ela está enfraquecida nesse momento. Então, agora, por que estão surgindo essas questões? Justamente pelo enfraquecimento da CBF, questões de corrupção, risco de prisões, o Marinho continua preso. Quer dizer, todas essas questões elas assustam, elas povoam o ideário dos dirigentes da CBF. Então, eles vão acabar, veja bem, eles vão acabar facilitando talvez a criação da Sul-Minas, justamente indo até contra a vontade das federações, porque eles estão querendo agradar os clubes, eles precisam agradar os clubes, são os clubes que mantêm a CBF em funcionamento. Está certo. A nossa edição do programa Contraponto de hoje, mas alguém quer acrescentar alguma coisa em relação a essa pauta futebolística? Não, estou tranquilo. Acho que ficou bem explanado aí a nossa posição. Eu só acho que assim, a esperança da dupla Grenal é ir bem, né? Agora nessas duas competições, né? Até acho que para a próxima fase da Copa do Brasil os dois estão bem encaminhados, né? Agora, o Campeonato Brasileiro, de fato, assim, a gente percebe, por exemplo, que o Corinthians, que também está sendo atingido com convocações, com lesões, com uma carga grande de jogos, né? Tá começando a ganhar distância dos outros times. E o Atlético Mineiro, não sei até que momento ele vai conseguir, né, acompanhar o Corinthians. Então, eu acho que tudo se encaminha para novamente o Tite, né, levar um título nacional. E na Copa do Brasil, aí sim, eu acho que... Né, tá aberto. Por isso que aquela questão do rodízio que se comentou até, desculpa avançar um pouquinho, mas se comentava no primeiro semestre que o Internacional fazia o rodízio, então é um pouco diferente, né, de fazer o rodízio e preservar alguns atletas que estão desgastados. Eu acho que os atletas desgastados devem ser preservados, sem dúvida alguma, na Copa do Brasil que seja, mas mesmo no Campeonato Brasileiro. E, né, claro, o rodízio não, né, porque o rodízio já se demonstrou que, né, foi uma tática, né, muito progressista para a nossa realidade futebolística. Não poupar quando não é necessário seria a lógica, né? Tá certo. Quem quiser sugerir temas para a próxima edição do Contraponto e os demais, e-mail tv.unifra@unifra.br. Confira também e reveja o nosso programa no youtube.com, no nosso canal Unifra Online e as informações com as reprises do programa também na nossa página do Facebook. Muito obrigado à participação de todos os nossos professores aqui da instituição. Voltamos na próxima semana. Até lá. Tchau.